Quase bati em tudo aqui, mas começamos. Cheguei na hora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aulitia, né? Agora a gente vai começar a nossa apostila 3. Apostila 3, capítulo novo, capítulo sobre a América Latina. A gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia nessa sub-região da América. Aliás, é onde a gente vive, né? Para quem não sabe, o Brasil faz parte da América Latina e, inclusive, a gente vai falar alguns mitos aqui, né? A gente vai desmentir mitos. Mas, antes de nós começarmos, obviamente, eu queria que a gente fosse para aquele nosso delicioso ritual. Lavou o rosto? Tomou café? Pegou sua água? Corre lá, que eu te espero. Ah, não esquece de pegar o material. Apostila 3, hein? Bora nós. Página 216, capítulo 10. Quando a gente fala da América Latina, que é o nosso local de vivência, a gente tem que entender um pouquinho a origem da América Latina, certo? A origem, tanto do nome, quanto da sua formação geológica, né, do relevo. Então é o que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, a gente tem que lembrar que a América ela é dividida de diversas formas, né? A América é um único continente, mas ela é dividida de modo físico, a partir do relevo, e também de modo socioeconômico. Primeiro, a divisão física, ela mostra pra gente, aqui na nossa esquerda, a divisãozinha física mostra pra gente 3 Américas. A América do Norte, Estados Unidos, Canadá e o México. Sim, o México é a América do Norte, fião. Não é América Central. A América do Norte a gente já vai entender por quê. A América Central, e a América Central é dividida em 2 partes. A América Central continental ou istmica e a América Central insular das ilhas. E a América do Sul. Então, do ponto de vista do relevo, nós temos 3 Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Mas, para a gente, o que interessa é essa divisão aqui, ó, histórico-linguística, uma divisão cultural, socioeconômica, que vai fazer com que a gente tenha 2 Américas. A América anglo-saxônica, que foi estudado no 8º ano, América rica, desenvolvida, e de colonização majoritariamente inglesa-francesa, né, anglo-saxônica. Já a regiãozinha na cor amarela, que é do México, América do Norte, toda a América Central e toda a América do Sul, é composta por países, né, majoritariamente de língua latina e que foram colônias de exploração em sua maioria, o que garante a característica de ser a América subdesenvolvida. Então, basicamente é essa que a gente vai falar. América Latina, a América explorada pelos colonizadores europeus, a América, né, de origem principalmente espanhola e portuguesa, embora a gente tenha ali colonizadores franceses, ingleses, holandeses, etc. Enfim, mas o que interessa para a gente é um pouquinho essa história. Por que a América Latina é subdesenvolvida? Primeiro, e eu já falei, já deixei bem claro, é que a América Latina foi uma colônia de exploração, certo? Ela servia aos interesses das metrópoles, principalmente Portugal e Espanha. Então, tudo que a América Latina tinha de interessante, recursos minerais, pedras preciosas, matérias-primas agrícolas, era levado para Portugal e Espanha. Então, a gente foi explorado por muito tempo, né? No caso, o Brasil aí, né, foi explorado por 300 e tantos anos. Deu branco, mas foi em 1822. Enfim, fomos explorados por 322 anos. Outros países da América um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas em média a América Latina foi explorada por 300 anos, é muito tempo. E quando a gente fala, né, desse subdesenvolvimento, a gente tem que entender o seguinte: a América Latina ela teve muito trabalho escravo, então a gente teve grandes desigualdades desde o período colonial, certo? E quando eu falo desigualdades, são de direitos e socioeconômicas.
o foco, né, da economia era a exportação, certo? Principalmente através das plantations dentro da América Latina. Lembrando, a plantation é um modo de produção agrícola que para as colônias era voltado totalmente à exportação. Empregava mão de obra escrava, eram monoculturas feitas em grandes propriedades voltadas para exportação. E essa exportação, ela remetia a gente, né, o pacto colonial. O pacto colonial era um pacto, né? Era uma norma, um conjunto de leis que falavam que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Vocês já estudaram isso em história, acredito, tá? Mas basicamente a gente foi dependente por muito tempo das nossas metrópoles. E essa dependência não foi positiva, afinal a gente ficou muito dependente. Ó, que genial, né? Se a gente ficar muito tempo dependente de alguém, a gente não sabe o que fazer quando se torna independente. Então, a economia, a sociedade latino-americana, ela apresenta as características de subdesenvolvimento porque a gente não sabe caminhar com as nossas pernas ainda, né? E isso tem relação, né? Essa longa dependência trouxe independências muito tardias. Como eu disse, o Brasil se tornou independente em 1822, 100 anos quase depois de alguns países da própria América, enfim. E isso gerou para a gente, nessa independência tardia, estados muito burocráticos, né? A colonização ela era muito burocrática porque eu tinha uma grande hierarquia de cargos e essa hierarquização cria estados, cria países, governos muito burocratizados. Isso é ruim, porque pode levar a estados muito corruptos. A gente sempre foi passado para trás pelas metrópoles. E daí quando alguém assume o poder, ele fala, opa, agora é a minha vez de se tornar, né, uma pessoa rica, milionária, etc, etc, etc. E infelizmente, boa parte da América Latina tem índices altíssimos de corrupção. E também, né, boa parte dessas independências foram feitas a partir de fortes estados militarizados. Aliás, a gente deve lembrar, né, a América do Sul, né, e a América Central teve ditaduras militares. Então, os estados militarizados, os estados burocráticos e os estados corruptos são características da América Latina também e características marcantes do nosso subdesenvolvimento. Deixando um pouquinho de lado essas características sociais e econômicas que vão ser abordados em outras aulas, agora o que interessa para a gente é o relevo. Percebam que aqui a gente tem uma transformaçãozinha, né, das placas tectônicas, o surgimento da Pangeia e a separação dos continentes das placas tectônicas lá 200, 250 milhões de anos atrás, no momento em que a Terra estava começando a separar lá da Pangeia, formando então a Laurásia e a Gondwana. E o que interessa para a gente aqui é mais ou menos neste momento aqui de 136 até 40 milhões de anos atrás. Percebam que a América, ela não tem a América Central formada bonitinha, tá vendo? Porque a América Central ela é muito recente. A gente vai falar melhorzinho sobre isso quando a gente for falar sobre o relevo da América Central. Mas eu quero que vocês percebam que a movimentação das placas tectônicas foi fundamental para a formação do nosso relevo, enfim, e das paisagens que a gente enxerga hoje. Coisas de 300 milhões de anos atrás refletem atualmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas placas tectônicas, como eu disse, né, a movimentação, a separação e o choque dessas placas tectônicas, o deslizamento dessas placas, são responsáveis por grandes transformações no relevo. Nós, aqui na América Latina, tivemos a formação de grandes cadeias montanhosas por causa do encontro de placas tectônicas, tá? A gente tem duas grandes cordilheiras, né? As Serras Madres, né? A Serra Mãe ou as Serras Mães, no México e entrando nos Estados Unidos, formando a cadeia da costa e as montanhas rochosas. E a gente tem aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes. Então, basicamente, o choque de duas placas tectônicas fez com que houvesse a formação dessas áreas montanhosas.
que nós enxergamos aqui. Que placas tectônicas são essas? Nós temos aqui a América Latina, certo? Deixa eu fazer em vermelhinho. América Latina basicamente é isso daqui, né? México, América Central e América do Sul. Para a formação da Cordilheira dos Andes, que está toda aqui na regiãozinha litorânea do Oceano Pacífico na América do Sul, olha que cordilheira bonita, dá até vergonha de fazer, mas enfim, tem 7.500 quilômetros de extensão, né, do seu início até o seu fim. Então percebam que a placa tectônica de Nazca, ela está indo em direção à placa sul-americana. Esse choque, né, esse encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana foi o responsável pela formação da Cordilheira dos Andes. O mesmo acaba acontecendo aqui no México e boa parte da América Central, né? Aliás, a regiãozinha do Caribe e América Central é uma área de grande instabilidade tectônica, porque a gente tem o encontro de placas tectônicas, a placa do Caribe com a placa de Cocos. A gente tem bordas de placas tectônicas, que são áreas onde eu tenho muita atividade vulcânica, muito vulcanismo. Então, tenho terremotos e atividades vulcânicas, erupções vulcânicas acontecendo. E não é raro acontecer, muito pelo contrário, é bastante comum. E também no México, aqui, nessa parte mais no litoral do Oceano Pacífico, também do México, a gente tem a movimentação da placa de Cocos com a placa da América do Norte, né, com a placa norte-americana. Esse choque, né, fez com que houvesse essa movimentação, com que houvesse aqui a formação de áreas montanhosas no México e também, né, a placa do Pacífico com a placa norte-americana fez com que tivesse aquela extensãozinha que eu falei para vocês, que é a cadeia da costa e as montanhas rochosas. Então, toda a área do Oceano Pacífico na América, seja na América do Norte, na América Central e na América do Sul, enfim, toda a América, na regiãozinha do Oceano Pacífico, a gente vai ter relevos muito recentes. Oceano Pacífico, primeira letra, P, de presente, do recente, que se formaram há pouco tempo. Letra P de placa tectônica, enfim, formação de montanha. Do lado do Oceano Atlântico, A de antigo, a gente tem relevos mais antigos, tá? Então, na América do Norte, parte do México e a América do Sul, nessa regiãozinha do Oceano Atlântico, a gente vai ter relevos mais antigos. Mas o que interessa pra gente é que é óbvio que vocês vão ter que saber quais são essas placas tectônicas. Sim, é importante saber. Quais placas tectônicas a gente tem que saber? Todas elas? Não, mas a gente tem que saber as que estão nos rodeando. Se nós somos parte da América Latina, então obviamente a gente tem que saber. O México está praticamente todo dentro da placa norte-americana. Tem que saber a localização. A América Central, ela se formou a partir da movimentação, né, da placa do Caribe com a placa de Cocos, que está aqui. A Cordilheira dos Andes se formou a partir do choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, né? A América vem se separando da África e da Europa, então a gente deve se lembrar que a gente tem a placa euroasiática e a placa africana separando, né, da placa, enfim, elas estão se separando. E na placa norte-americana, boa parte das montanhas que a gente tem aqui, elas se formaram por conta, né, da movimentação da placa do Pacífico com a placa norte-americana. Então essas placas aqui que estão marcadinhas é que a gente tem que saber. Resumo, a gente não tem que saber a placa das Filipinas e a placa australiana e a placa indiana. Enfim, poucas são as placas tectônicas que a gente não vai saber, mas sorte que são poucas placas tectônicas. Então dá para decorar, dá para a gente lembrar quais são. Ai, Marcos, que chato, tem que decorar as placas tectônicas, tem que saber. Tem, porque elas são fundamentais para a gente entender a dinâmica do relevo na nossa região. É chato, eu sei, esses esquemas decorebas aí também não é o que eu gosto da geografia, mas às vezes é necessário, certo? Assim como em outras ciências, em outras matérias, a gente também tem que decorar coisas, na geografia às vezes a gente precisa também, tá? Então essas placas que estão marcadas aqui
são as fundamentais para a gente. Por falar em placa tectônica, né, como eu disse, a placa norte-americana ela está em constante movimentação, né, com a placa norte-americana e a placa do Pacífico, elas estão em constante movimentação, constante choque, e a gente tem a formação das montanhas rochosas, da cadeia da costa e das Serras Madres no México. A placa de Cocos e a placa do Caribe, como eu já falei, formam uma região muito instável, né, e de grande atividade vulcânica e de muitos terremotos. Inclusive a gente tem a formação de um relevo montanhosinho lá, as Cordilheiras Isabela, enfim. E a placa sul-americana, que a partir do choque com a placa de Nazca, deu origem à Cordilheira dos Andes. Lembrando que sempre perto do Oceano Pacífico a gente tem áreas montanhosas e no Oceano Atlântico a gente tem relevos mais planos. Bom, por falar em relevo, a gente vai falar um pouquinho sobre o México. A partir dessa imagem aqui, a gente consegue entender um pouquinho o relevo mexicano, tá? Percebam que as áreas acima de 3.000 metros, tanto no México quanto na América Central, elas vão estar, como eu disse, na regiãozinha mais próxima ao Oceano Pacífico. A região do Oceano Atlântico vai ter uma área de relevos mais planos, de planícies e alguns planaltos. Primeira coisa que a gente tem que saber. Mas vamos lá. Então, ó, o México e a América Central, de modo geral, eles estão localizados em áreas de encontro de placas tectônicas, tá? Na porção do Golfo do México, que é essa regiãozinha aqui, ó, né, região mais litorânea, essa região vai ser extremamente importante para o México porque são áreas de bacias sedimentares. E nessas bacias sedimentares a gente vai encontrar muito petróleo. É uma área, né, repleta de mangues e pântanos, enfim, de florestas tropicais. Então é uma área extremamente plana, uma grande planície, tá? Principalmente, né, as principais áreas planas aqui no México, elas estão nessa regiãozinha que é a Península de Yucatán, no sul-sudeste do México. E agora aquela curiosidade, né? A gente ouve falar bastante de Cancún, fica bem aqui, ó. Cancún fica nessa bundicazinha aqui, ó. E é uma área, de verdade, isso daqui é uma grande planície, áreas extremamente planas. A gente não vê grandes altitudes na região. E não é à toa que é justamente nessa regiãozinha, né, do sul-sudeste do México, enfim, vindo para essas partes mais ao sul da América Central aqui, né? Do sul não, desculpa, no leste da América Central, que a gente teve a civilização maia vivendo, porque é uma área muito plana, fácil de ser ocupada, certo? Bom, na porção central do México, né, que seriam essas regiões mais montanhosas das Serras Madres, a gente vai ter relevos mais altos, de planaltos e montanhas, onde a gente vai ter uma grande incidência de reservas de minerais metálicos. Tanto é que o México ele tem destaque na produção de metais também. Nas próximas aulas, mais à frente, a gente vai falar sobre a produção mineral da América Latina e a gente vai ver que o México tem destaque, né? Além da produção de petróleo, na produção de metais também, justamente nessas regiões das Sierras Madres, que estão nas áreas mais ao centro do México, em direção ao Oceano Pacífico. Ok? Então o relevo mexicano ele é dividido nesses fragmentos, né? Porção mais próxima ao Oceano Atlântico, grandes planícies com grandes jazidas de petróleo. As áreas mais ao interior, no centro e no oeste do México, a gente vai ter relevos planálticos e montanhas com grande riqueza de minerais metálicos. Beleza? Aqui a gente tem a imagem das Serras Madres, né? Essa foto aqui eu que tirei, tá? Tirei da internet. Enfim, dá pra gente enxergar muito bem esse relevo, né, de cordilheiras, tá? Uma imagem muito bonita, né? Então a gente consegue enxergar esse grande contraste do relevo, né? Enfim. Sobre a hidrografia do México, o México ele não é uma região muito rica em rios, tá? Os rios no México eles têm extensões muito pequenas.
até porque o México é um país relativamente estreito, né? O México é uma parte da península, desculpa, do istmo da América Central, né? O istmo é uma faixa de terra bem estreitinha que liga duas outras faixas de terras maiores, a América do Sul e a América do Norte. Então, boa parte do México é bem estreitinha e não tem rios abundantes ou de grande extensão. E o norte do México, toda essa área aqui, é composta por climas muito secos, climas muito áridos. Então acaba dificultando. Então a gente pode dizer que a hidrografia mexicana ela é muito pobre, né? O rio de maior destaque é o rio que faz fronteira com os Estados Unidos, que é o Rio Grande, tá? Então, repito, de modo geral, os rios mexicanos eles possuem extensões muito pequenas, tá? Só os rios que vão em direção ao Oceano Pacífico, em direção ao Oceano Atlântico, que são mais planos e por ser uma região também mais úmida, tem mais volume de água. Mas a hidrografia mexicana ela é muito pobre, então não tem o que se preocupar, ok? Saindo do México, né? Só saindo não, né? Pra gente ver, o norte a gente tem aqui o Planalto de Chihuahua. Sim, a raça do cachorro, igualzinho. Provavelmente o cachorro deve ser dessa região, né? A gente tem uma área de grande deserto aqui, como vocês podem observar, né? Uma área muito amarelona aqui, enfim, que vai inclusive dentro dos Estados Unidos e pega boa parte do México. Região extremamente árida, como a gente enxerga nessas duas imagens. Então a hidrografia é pobre. O relevo da América Central. O relevo da América Central ele é muito recente, tá? Só voltando aqui. O relevo da América Central ele é muito recente. E a gente divide esse relevo em América Central continental e América Central insular. A América Central insular ela é dividida em Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e as Bahamas. Essa divisãozinha de 3 partes no conjunto de ilhas tem relação ao processo de formação do relevo, tá? Mas de modo geral, a América Central, continental e insular começou a surgir em torno de 10, 15 milhões de anos atrás, com o choque entre a placa, agora no caso da América Central continental, o choque da placa de Cocos e da placa do Caribe fez com que houvesse a formação de um relevo mais elevado, né? Formação de dobramentos modernos, que são as cordilheiras Isabela, né? Estava escrito Isabelia aqui, mas é Isabela. O professor é burro, não sabe escrever. Enfim, da Cordilheira Isabela e também da Cordilheira de Talamanca. Detalhe, como está numa área de choque de placa tectônica, de grande movimentação, é uma região muito instável. Tá? A gente pode ver aqui ó, a presença de cones vulcânicos. Então a gente tem, né, formação de áreas montanhosas, como a gente enxerga aqui, tá? E também de áreas de vulcanismo, ok? Indo para a América Central continental, né, a hidrografia também ela é muito pobre, tá? A gente tem 2 lagos principais, que é o Lago Manágua e o Lago Nicarágua, que são esses lagos que a gente enxerga aqui, tá? Lago Manágua e Lago Nicarágua, certo? Lagos de grande porte que são extremamente importantes para a navegação. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Manágua e Nicarágua, né? Os lagos Manágua e Nicarágua. A gente consegue observar nessa imagem de relevo do satélite aqui a presença de dobramentos, né? De grandes áreas de platôs, né? Dobramentos, grandes áreas montanhosas, enfim, cordilheiras e cones vulcânicos. Então o relevo ele é bastante acidentado e perto dos litorais e dos lagos a gente tem áreas mais planas, certo? Os rios são curtos. Talvez o grande destaque na América Central agora, por enquanto, que a gente pode falar é o Canal do Panamá, mas a gente também vai ter um capítulo, a gente vai estudar ele mais para frente, tá? A América Central insular, como eu disse, ela é dividida em Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e as Bahamas. Primeiro, as Grandes Antilhas. Elas recebem o nome de Grandes Antilhas porque são as maiores ilhas da América Central,
quem são as grandes Antilhas? Cuba, Jamaica, a ilha de Hispaniola, que eu tenho metade o Haiti, metade República Dominicana, e Porto Rico. 4 ilhas, certo? E elas se formaram há 5 milhões de anos atrás por conta da variação do nível do oceano, certo? E o que acaba acontecendo é que essas áreas que estão hoje acima do nível do oceano são as regiões de maiores elevações também. Tá? A gente tem, dentro das grandes Antilhas, algumas áreas montanhosas, que é o que a gente enxerga neste mapícula aqui, né? A gente tem relevos aí acima de 3.000 metros, que é o Monte Duarte, aqui na divisa do Haiti com a República Dominicana, e em Cuba a gente tem o Monte Turquino com quase 2.000 metros. São altitudes baixas, tá? Mas tem grande destaque. O que mais que a gente tem para falar? Tá. A gente tem as Pequenas Antilhas. As Pequenas Antilhas, apesar de receberem esse nome de Pequenas Antilhas, elas são mais antigas, tá? Só que ela recebe o nome de Pequenas Antilhas porque elas são menores. E a formação delas também é diferente. Enquanto a América Central, as grandes Antilhas, elas se formaram a partir de movimentos de epirogênese, né? Movimentos horizontais do relevo, movimentos verticais do relevo, as Pequenas Antilhas elas se formaram a partir de intensa atividade vulcânica. Então todas essas ilhas têm origem da solidificação do magma no fundo do oceano até ela atingir níveis a subirem ou emergirem, acho que a palavra é melhor, né? Para quebrarem o nível do mar, estarem acima do nível do mar. Inclusive é interessante dizer que essa regiãozinha da América Central, do Caribe aqui, das Pequenas Antilhas, ela é chamada de Círculo de Fogo do Atlântico ou Círculo de Fogo do Caribe, enfim, é uma região muito instável geologicamente. Percebam que a placa tectônica que a gente tem do Caribe, ela faz mais ou menos essa divisãozinha aqui, assim, ó. Ela é mais ou menos assim, ó. Ela está mais ou menos aqui, daí aqui a gente tem a placa de cocos ou cocos, enfim. E percebam que as Pequenas Antilhas, elas se formam bem na bordinha, né? O que significa isso? Significa que elas formaram a partir de grande atividade vulcânica no fundo do oceano, tá? E por fim, as Bahamas, ela tem uma formação totalmente diferente, por isso que ela não é nem grande e nem pequena Antilha. As Bahamas, elas são áreas extremamente planas formadas por sedimentação marinha, ou seja, o que eu tenho ali é areia, tá? Sedimentação marinha e resto de corais, é areia. Enfim, não era nem para ser habitado essa região. Mas vamos lá. Então nós temos aqui as grandes Antilhas, né? Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Nós temos as Pequenas Antilhas. Aí as Pequenas Antilhas é ilha para um caramba, né? A gente tem ali as ilhas ABC, Aruba, Curaçao e Bonaire, colônias que eram holandesas. Aí a gente tem as Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, Barbuda, Antigua, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada. Tem ilha pra caramba, certo? E percebam o tamanho dessas ilhas é muito pequeno, porque tem uma formação de origem vulcânica, tá? E por fim, as Bahamas, né? A capital das Bahamas é Nassau. Então a gente tem inúmeras centenas de milhares de depósitos de sedimentos marinhos e coralíneos que formaram as Bahamas. Dá um Google aí, pausa o vídeo agora e dá um Google aí. Procura assim, uma praia chamada Praia de Exuma. Escreve assim, ó, com X. Exuma. Procura lá. Praia dos Porcos. Da hora, bonito demais os porquinhos nadando na praia. Pesquisa lá, muito bonito. Já fui pelo Google Earth. Bom, para finalizar o relevo, a gente tem o relevo da América do Sul, né? O relevo da América do Sul é composto pela placa sul-americana, é a maior região da América Latina, certo?
E o que é interessante é que a maior parte do relevo ali é composto de bacias sedimentares, tá? Essas bacias sedimentares, elas têm principalmente origem dos rios. Então a gente tem a bacia amazônica, a bacia do Orinoco, a gente tem também a bacia do Chaco ali, que é a bacia também conhecida como a bacia do Pantanal, e a bacia Platina. O que é legal é que elas são áreas extremamente planas, não ultrapassam os 200 metros de altitude. Então a gente tem aqui, ó, uma área de planície amazônica, uma área de planície do rio Orinoco, uma área de planície do Pantanal ou do Chaco e uma área de planície, né, da bacia Platina, que pega boa parte do Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Aqui no Oceano Atlântico, a gente tem, lembra da letra A de antigo, né? Então nós temos um relevo mais antigo no litoral atlântico, tá? Esse relevo antigo, ele é o relevo que se formou aí lá na Pangeia, 700, 800 milhões de anos, antes da Pangeia, na verdade. Temos rochas aqui no Brasil de 1 bilhão de anos, tá? E no Oceano Pacífico, no litoral do Oceano Pacífico, a gente tem uma área de montanhas, certo? A cordilheira de montanhas. Então, basicamente, de modo muito simprão, a gente pode dividir o relevo da América do Sul assim, ó. Porção oeste, a gente tem áreas montanhosas, o centro, um predomíniozinho de planícies, e a área mais atlântica, a gente tem o predomínio de planaltos antigos, certo? Enfim, os destaques que a gente tem dentro dos planaltos, tá? São os planaltos e bacias aqui, planaltos do Atlântico, tá? Famosa Serra do Mar na nossa região. No centro do Brasil a gente tem o Planalto Central Brasileiro, tá? Então a gente tem o Planalto Central Brasileiro, toda a Serra do Mar, que vai ali desde o Rio Grande do Norte até o extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? No extremo norte aqui também a gente tem o Planalto das Guianas, a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes deles, tá? E no oeste essa cadeia montanhosa gigantoscópica chamada Cordilheira dos Andes, que a gente pode enxergar aqui ao fundo da cidade de Santiago, no Chile. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Este perfil topográfico aqui, ele mostra perfeitamente para a gente como que é o relevo da América do Sul. Né? No Oceano Pacífico a gente tem áreas muito mais elevadas, né? A gente tem a presença de grandes áreas montanhosas, temos um altiplano, já vou falar sobre esses altiplanos. Depois a gente tem grandes áreas de planícies e já indo em direção ao Oceano Atlântico a gente tem a presença de planaltos. Tá? Então a gente tem aqui a Serra do Espinhaço, a gente tem o Planalto Central, que é a região que está em Brasília, e a gente enxerga, né? Aqui também é o Chile, tá? Cordilheira dos Andes no Chile, e aqui é a Serra do Mar, no estado de São Paulo, tá? Que a gente pode observar então o relevo, né, de serra bem próximo ao litoral brasileiro, que é aquele relevo mais antigo. Lembrando, montanhas são relevos recentes que se formaram nos últimos 60 milhões de anos, por conta do choque de placa tectônica. São relevos recentes, por quê? Porque eles ainda estão em fase de surgimento. Eu tenho muita energia ali no choque das placas tectônicas, as montanhas estão se erguendo. Já os planaltos, eles são relevos mais antigos, né, que se formaram aí há mais de 100, 200 milhões de anos atrás. São regiões estáveis geologicamente, eu já não tenho atividade tectônica, então o que predomina no relevo planáltico é o desgaste, é o processo erosivo. Tudo bem? Certo? A hidrografia na América do Sul também é a mais rica de todas, né? É a maior área da América Latina e, consequentemente, também é a área que eu tenho muitos rios. Aliás, né, se a gente falar da América Latina, a paisagem que a gente tem na América Latina é praticamente toda a paisagem que a gente tem no planeta a gente encontra na América Latina, né? Desde climas mais frios a climas mais secos, a climas muito úmidos, enfim. Então, por conta dessa grande diversidade de paisagens, a gente também vai ter uma diversidade de relevos e, consequentemente, a gente vai ter uma hidrografia adaptada a isso, né?
Nas grandes áreas de planícies e planaltos, a gente tem presenças de rios importantes. Nossa região aqui no estado de São Paulo é uma área planáltica e tem rio pra caramba, né? Se a gente for falar de rios de grande porte na nossa região, tem o Rio Tietê, a gente tem o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Grande, certo? Esses rios, eles são extremamente importantes para a geração de energia. São rios de planaltos. Os rios de planaltos, as águas têm uma velocidade de escoamento muito grande, bom para a geração de energia. Já na região amazônica, que a gente viu que é uma área extremamente plana, no Pantanal também uma área extremamente plana, esses rios são favoráveis à navegação, favoráveis à pesca, porque são áreas muito planas. Certo? O que é legal dizer é que a presença da neve na Cordilheira dos Andes, de modo geral, também é fundamental para a gente ter muitos rios, né? Porque o derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes vai servir como nascente para muitos desses cursos d'água. Ok? Sobre as bacias, a gente vai dar destaque para 3 bacias hidrográficas. A primeira é a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. Além de pegar a maior parte do Brasil, também está no Peru, no Equador, na Bolívia, Colômbia, Venezuela e nas Guianas, tá? E no Suriname. Possui rios de grande volume de água porque está na região amazônica de clima extremamente úmido, tá? Clima equatorial. E o rio Amazonas, que é o maior do mundo em volume, tá? A extensão é o rio Nilo, tá? A Bacia Platina. A Bacia Platina é dividida em bacia do Paraguai, bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. A bacia do Paraná está a maior parte aqui no Brasil e é uma área de gigantesco aproveitamento hidrelétrico. Lembra que eu falei que eu tenho rios de planaltos? Então, tenho muitas usinas hidrelétricas instaladas, certo? Eu tenho uma grande bacia hidrográfica também, a Bacia Platina é a segunda maior do mundo em extensão, tá? Pega áreas do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, e uma bundicazinha da Bolívia. A gente pode enxergar aqui, ó, que essa área da Bacia Platina, então ela pega toda essa regiãozinha aqui, deixa eu desenhar. Então vai pegar toda essa região aqui, ó, do Brasil, né, a bundicazinha da Bolívia, boa parte do Paraguai, da Argentina, enfim, e do Uruguai. Isso daqui é a Bacia Platina. A Bacia Amazônica é gigantoscópica, né? Opa, aqui é a Bacia do Tocantins. A Bacia Amazônica é gigantoscópica, que ela é tudo isso daqui, ó. Só uma bundinha aqui. Ela é só isso, basicamente, assim. Então ela é bem maior, né? E é a maior bacia hidrográfica do planeta. E por fim, a gente vai ter a Bacia do Orinoco, que é essa bacia pequenininha aqui, tá? Mas enfim, a Bacia do Orinoco tem nascentes, né, no Planalto das Guianas, que está na divisa entre Brasil e a Venezuela e as Guianas. Tem um grande potencial hidrelétrico, tem um potencial que não é aproveitado, e o que é legal também, isso nas nascentes, né, porque nasce numa área mais elevada. E depois que ele atinge os países, né, ao norte do Brasil, ele vai ter longos trechos navegáveis, que vai ser importante para exportação de minérios. Certo? Hoje era isso. Espero que as senhoritas, os senhoritos... Opa, mudou minha tela aqui, não gostei disso não, mas enfim, vai ficar assim. Que as senhoritas e os senhoritos tenham gostado dessa aula, já dá para fazer a atividade 1 e 2 da apostila. Eu vou mandar para vocês uma imagenzinha muito bonitinha, junto com essa videoaula que mostra o processo de formação da Cordilheira dos Andes. Certo? Pessoal, muito obrigado, valeu!